Boa tarde, senhores e senhoras internautas que costumam acompanhar ao jornal online mais acessado de Penedo e região, o Correio do Povo de Alagoas, que se mantém com as matérias mundiais, nacionais, estaduais e municipais, e com as 4 manchetes que sempre as mantenho atualizadas quando não estou em tratamento de saúde ou quando não estou, também por recomendação médica, como é o caso, até o dia 20 deste mês, para preservar a minha última sessão da quimioterapia. Pois muito bem, mas não posso ficar calado. Eu não posso ficar omisso a certos fatos. Primeiro fato: um determinado vereador aparece em farra, com o álcool em cima da mesa, por sobre a mesa, do bar onde ele se encontrava, do restaurante, e disse que foi antes da pandemia. Então, ele é o maior e único culpado de tudo que aconteceu em relação à pandemia no Brasil, porque se ele já estava com álcool por sobre a mesa em que farreava e não avisou ao povo brasileiro, sequer alagoano, e muito especificamente ao povo de Penedo, experimente uma liderança dessa. Conheça de fato quem é. E segundo, é o fato do outro vereador que fez um vídeo dizendo que se trata de prerrogativas do vereador atuar na Câmara desta ou daquela maneira. Interessante é esse vereador não ter coragem, porque não vai ter de responder a esse vídeo, para dizer ao povo de Penedo que quando ele foi eleito, ele anunciou que seria candidato a presidente da Câmara de Vereadores. E que se não fosse acompanhado pelos demais pares, pelo menos ele votaria nele mesmo. E que não votaria em hipótese alguma, caso desistisse da sua candidatura em junho do TOR. Isso ele disse a mim. E ele não é homem para dizer que não disse, porque aí ele passa a ser mentiroso. Mas ele não é desse tipo. Talvez ele também não responda a esses questionamentos. Aí é outro fator. Mas, depois esse mesmo vereador que votou em junho do TOR, se disse bancada governista. E um belo dia, ele almoçou com o prefeito Márcio Beltrão, antes da votação da Previdência Própria, e depois de comer a sobremesa, dentro da Câmara de Vereadores, votou contra. Diz ele que disse ao prefeito: eu vou votar contra. Não vou desacreditar. Mas o fato é que ele se iria votar contra porque foi almoçar com o prefeito. Que tipo de camaleão seria ele? Aquele que muda de cor. Depois, ele disse que não sabia se seria bancada governista ou oposição. Iria aguardar a chegada do prefeito Márcio Beltrão de Portugal. Que tipo de prerrogativa é essa? O vereador é você ou o vereador é o prefeito Márcio Beltrão? Por fim, disse ser independente. E aí eu acompanhei a independência dos fatos. Não houve independência nem a do Brasil, independência ou morte. Ainda somos colônia.
Como poderia então um vereador se dizer independente, se por várias vezes ele defendeu o governo e foi contra o governo e não sabe ser governo nem oposição? Ele não sabe. E por fim, diz então o vereador que está em defesa do povo, votando ou atrapalhando votações, votando contra ou atrapalhando votações, fazendo pedido de vistas para um projeto de lei que o Brasil e o mundo cobra que sejam aplicadas multas aos pontos comerciais e aos próprios cidadãos que contrariem, que firam, que transgridam a lei da distância entre os próprios cidadãos em filas, que na Caixa Econômica de Penedo não deve ter deixado de contaminar algumas centenas e talvez milhares de pessoas que ainda virão por aí resultados de testes. Que tipo de defesa é essa, vereador? Vossa Excelência não explica bem. Se Vossa Excelência é contra a multa, Vossa Excelência é a favor da aglomeração. Se Vossa Excelência é a favor da aglomeração, Vossa Excelência é a favor da infecção, do número de infectados aumentando. Vossa Excelência defende quem? O povo ou o coronavírus? De que lado Vossa Excelência está agora? A favor de mais contaminados ou a favor da aplicação da lei que evite mais contaminados? Com a resposta, o senhor vereador, se tiver como explicar. Não sei se sou bancada, não sei se sou oposição. Vou esperar o prefeito chegar. Serei candidato a presidente, sim. Votarei em mim. Mas em última instância não votarei em Júnior do Thor. E votou. E por fim, vereador, sua reeleição está comprometida. Vossa Excelência pode dizer que não, mas Vossa Excelência vai enfrentar verdades duras na campanha, bem colocadas pelo professor Raul. Tenham todos uma boa tarde.